Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para estar estudando a revistinha dominical. Amém? Eu quero te convidar para a gente fazer leitura bíblica em classe, orar e trazer essa palavra de estudo maravilhosa. Amém? E esse estudo é do dia 17, né? Que transcorreu ontem, esse dia, mas nós estávamos em caminhada cristã por Fazenda da Bica, regiões adjacentes. Nós temos orado, temos clamado e temos pedido a Deus paz na nossa comunidade. Então, nós ficamos o dia todo envolvidos. Então, foi um tempo assim precioso, um tempo de bênção, onde as igrejas aqui em Cascadura, da unidade, nós estivemos fazendo essa caminhada cristã pela manhã e à noite nós fizemos um culto, né, na Rua do Souto, em frente ao Mercado Pichinchete. Foi uma bênção e nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que ainda há de fazer. Então, eu quero contigo, nós vamos estar estudando agora nessa manhã a revistinha da Escola Dominical, a lição 7 do dia 17 de agosto de 2025. Uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A verdade prática diz assim em relação a verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, Deus a protegerá. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã preciosa a qual o Senhor tem nos dado. E desde já, Senhor, nós louvamos, engrandecemos, magnificamos o teu poderoso nome. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos. Nós te pedimos proteção, Senhor Deus, para os teus filhos e filhas, ó Pai, clamando a ti, Senhor Deus, pelo teu socorro, pelas tuas mãos potentes. Aviva-nos, ó Pai, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Sim, Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amém? A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, a partir do 25 ao 32, e Atos 12, do capítulo de 1 a 5, né? Do Atos capítulo 12, do versículo de 1 a 5. Atos capítulo 5, a partir do versículo 25. Chegando, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote. Interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que lhes deu aqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 12, de 1 a 5. Porque aquele mesmo tempo
o rei Herodes estendeu sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glórias a Deus. A introdução diz assim: desde o princípio da igreja, ela enfrenta a oposição e a perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja do Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. A igreja perseguida. Os perseguidores na Bíblia, vemos a autoridade religiosa da época dos apóstolos. Começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, 17, 24. Atos 5 menciona também 3 grupos: os sacerdotes seduceus, o capitão do templo. Os seduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham um apoio dos sacerdotes, dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus em várias oportunidades, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esse grupo, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram tudo para impedir a pregação do evangelho. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: as religiosas, por verem a mensagem de Cristo com ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Atos capítulo 5, versículos 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé, com o poder ganhavam mais e mais admiradores populares. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos capítulo 4, versículo 4. Esse número continuava crescendo. Atos capítulo 5, versículo 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Na esfera política, em Atos capítulo 12, versículo de 1 a 5, vimos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governadores que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar a Tiago
e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era o líder de destaque entre os apóstolos. Queria, com isso, aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. A igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. A perseguição política, a perseguição à igreja teve início quase que imediatamente depois do Pentecostes. Pedro tinha curado a um homem coxo junto à porta formosa do templo, e uma grande multidão testemunhando os resultados quando aquele que tinha operado o milagre aproveitou a multidão reunidas para pregar a respeito de Jesus. Os sacerdotes do templo o levavam preso, libertado. Em breve, ele foi aprisionado novamente com outros apóstolos. Estevão foi a primeira vítima, Estevão foi a próxima vítima, só que dessa vez houve uma morte. Este martírio deu início a uma onda violenta de perseguição aos crentes de Jerusalém. Saulo tentou levar a sua perseguição à igreja que estava em outros lugares, mas ele mesmo se tornou um prisioneiro do Senhor na estrada de Damasco. A igreja protegida. Um anjo de Deus, Lucas, destaca em que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da perseguição. Atos capítulo 12, versículo 7, com Filipe e sua missão evangelística. Atos capítulo 8, versículo 26. Em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo, em alto mar. A Bíblia diz que eles estavam a serviço daqueles que vão, aleluia, dar a salvação. A intercessão da igreja. Atos capítulo 5, versículo 12, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro, o mesmo tempo bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo da libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, que se isso não tivesse nenhuma relevância. E é evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração enquanto os cristãos oravam. O lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31.
quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua. Auxílio bíblico teológico. Uma ação sobrenatural. Cedo de manhã, Caifás e seus companheiros convocam uma reunião geral do Sinédrio. Os guardas do templo são enviados para trazer os prisioneiros, mas eles encontraram a prisão vazia. Todos os 12 desapareceram. Quando autoridades ficam sabendo do desaparecimento dos apóstolos, se afligem e se sentem indefesas, não sabendo do que viria ser aquilo. Eles não sabem o que fazer ou dizer. Alguns, como Gamaliel, pode ter considerado que o sobrenatural estava em ação, sobretudo visto que milagres tinham sido feitos pelas mãos dos apóstolos. Mais tarde, um mensageiro os informa que os apóstolos então estão no templo, como o anjo tinha instruído. Eles estão falando ao seu povo as palavras desta vida de salvação provida em Jesus Cristo. Aleluia! A igreja destemida, testemunham com poder. Tão logo foram libertados, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. Atos capítulo 5, versículo 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o testemunho e se torna inoperante. Convictos de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência mencionada é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por causa disso não pode de forma alguma ser negociado. Amém? Sinopse, aleluia, 3. O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Amém? Conclusão. Vimos como a igreja vimos como a igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta a perseguição. Os cristãos, portanto, não devem se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, esta é a regra. Não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João capítulo 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas
que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém? Revisando o conteúdo, quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? Os 3 grupos que faziam oposição à igreja eram os sacerdotes, os seduceus e o capitão do templo. Em quais esferas a igreja sofria perseguição? A igreja sofria perseguição em 2 esferas, a religiosa e também a política. O que não é incomum no livro de Atos? A presença dos anjos não é incomum no livro de Atos. Cite 3 eventos como resultado de oração conforme demonstrado na lição. 3 eventos como resultado de oração demonstrados na lição são: os cristãos oravam e o lugar em que estavam tremeu. Atos capítulo 4, versículo 31. Paulo teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos capítulo 9, 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos capítulo 10, versículo 3. 5. O que Atos capítulo 5, 29 mostra em relação à igreja? Atos capítulo 5, versículo 29 registra a ousadia do testemunho de Pedro e uma clara defesa dos valores cristãos por parte da primeira igreja. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por teu grande amor, por teu grande poder, pela visita do teu Espírito Santo, ó Pai, os teus anjos, ó Pai, agindo com poder e glória, Senhor Deus, na igreja de Atos, ó Pai, que nós venhamos também ser coroados, Senhor Deus, com a tua presença, com a presença dos anjos, com a presença do Espírito Santo, que o Senhor venha agir com poder e glória, Senhor Deus, sobre cada um de nós, que nós possamos ver a tua mão potente, ó Pai, nos ajudando, Senhor Deus, no nosso ir, no nosso vir, onde quer que estejamos. Que seja, Senhor Deus, um dia abençoado, Pai. Que o Senhor venha mover, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes em relação, Senhor Deus, a cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica na paz, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha aí uma semana abençoadíssima na presença do glorioso Deus de Israel, e que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção, de prosperidade, da presença do Altíssimo, né? Que o sobrenatural de Deus venha acontecer na tua vida. Diz a palavra do Senhor que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores seriam restituídos pelo poder do nosso Senhor que está no céu. Amém? Deus abençoe. Fica na paz.